Mas por que você discorda de mim? Eu merecia aquilo. Você acha que não? Então, Joaninha, toda vez que você acha que você merece o pior, né? Que você merece migalhas ou um pouco da vida que a vida tem para te oferecer, você diminui seus talentos, suas habilidades, a capacidade de você fazer outras coisas incríveis. Não, Eu espera. acredito. Eu estou Ah, deixando isso aqui público no YouTube, a minha terapia com você, mas eu preciso que você me ajude a me entender, Raquel. Nesse momento que eu estava passando por essa situação específica, que era esse relacionamento abusivo, eu não conseguia ter essa visão que eu tinha hoje, mas eu quero me entender o porquê que eu me permitia a estar numa situação dessa. Por que que eu achava que eu merecia aquilo, por exemplo? então, você tem essa resposta dentro de si, mas, por exemplo, por que você se permitia aquilo naquele momento? Fazia sentido para você? Não fazia? Fazia mais ou menos? Você achava que era o príncipe da sua vida? Por que você se submetia? Começa por aí, Joaninha, Tinha né? algumas etapas. No início eu achava que ele era muita areia pro meu caminhãozinho. Aí depois eu comecei a achar que ele não merecia o meu amor. E depois eu fiquei dependente dessa situação. Não sei, não conseguia sair. Então teve vários aspectos, mas em todos esses aspectos eu me sentia menor do que ele. Eu achava ele que sempre era maior do que a mim em todos os sentidos. Essa é a grande questão. Você tocou no ponto fundamental. Onde é que você está na sua vida hoje? Você está se valorizando mais ou menos? Ou você hoje é capaz de dizer, eu mereço o melhor, porque eu tenho coisas que valorizam, me colocam para frente na vida, meus talentos, as minhas capacidades. Onde é que você está nessa escala hoje? Você deixa Hoje eu pessoas fazer de reconheço que você eu o que ela quer? mereço melhor, mas se a gente for falar de relacionamento, por exemplo, muitas coisas que eu passo no dia a dia no meu relacionamento, eu prefiro deixar para lá. Falei assim, isso aí é pouca coisa, não vou levar tudo a ferro e fogo. Mesmo achando que eu não merecia passar por aquela situação, por exemplo. Eu falo do meu relacionamento atual, tá? Às Sim. vezes tem coisas que eu acho assim que, tenha paciência, releva um pouco, porque eu já levei a vida muito a ferro e fogo. E tem três Joanas aqui. Essa que sofreu muito no relacionamento abusivo, uma outra que foi revoltada, sabe, achando que eu nunca ia encontrar um grande amor na minha vida, ou que eu nunca ia ter um relacionamento na vida, e uma outra que eu me descobri tendo paciência no relacionamento, que é esse atual. Eu não tenho esse Então, relacionamento mas cem por vamos, cento perfeito, Raquel. certo, mas você tocou num ponto também interessante. Que relacionamento você decidiu ter na sua vida? Um tóxico ou um nutritivo? O Você tinha me nutritivo, falado o nutritivo. que a senhorita se deixava destruir no relacionamento abusivo, porque Sim, naquela época você tinha outra cabeça e você achava que você não merecia o melhor, que você merecia migalha. Você se permitia, mas eu não porque sabia o que que era melhor calma, hoje. segura, que eu vou dar puxão de orelha. Agora aguenta. Agora aguenta que desceu aqui a neta de italiano. Então Presta vai. atenção com todo o coração e com todo o carinho que eu quero te dizer. Naquela época, você fez o que você podia ter feito com a tua consciência, com os valores que você carregava e principalmente com os pontos de vista que você tinha. Tudo bem? Com o passar do tempo, pelo que você sofreu, você percebeu e ressignificou tudo isso. Hoje, então, você decidiu ter um relacionamento nutritivo onde vale a pena estar. Onde os problemas acontecem, mas eles são, sabe, é um sistema compensatório. Você não sofre como antes, você achou um lugar mais gostoso para estar. Hum, Então, assim, hoje você reconheceu que você merece muito mais do que aquelas migalhas de abuso que você recebia. Migalhas de felicidade, momentos que você achavam que eram bons e estavam acabando com você, Júlia. Então, Mas assim, olha o antes e o agora. Onde é melhor estar? não, hoje eu tenho essa visão. Hoje, olhando daqui, sentada no alto dessa montanha. Mas Uhum. quando eu estava nesse relacionamento, Raquel, que eu tô querendo que você me entenda aí, minha amiga, é que eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Quando eu estava nesse relacionamento abusivo, eu achava que eu merecia aquilo, por diversos fatores.
Por Sim. exemplo, uma vez, olha só onde o grau que eu cheguei na humilhação. Ele apareceu lá em casa com uma menina, a gente morava juntos, e antes ele subiu e falou para mim assim: ah, fala que você trabalha aqui na casa, tá? E ele subiu com a menina e falou que eu trabalhava na casa e eu dormi num outro quarto lá. Ele foi dormir no quarto nosso com a menina. E você fez o. Peraí, antes de perguntar o que você fez, como é que você se sentiu? Antes disso, como é que você se sentiu? Sendo colocada para baixo, desvalorizada? Qual foi a sensação no teu corpo, na tua mente? Eu me perguntei, eu chorei, depois eu me perguntei como que eu iria me livrar dessa situação. Uhum. Esse foi o momento onde eu consegui eu mesma falar não, não quero mais para mim essa situação. E você fez o que depois? Essa foi a última humilhação assim que eu passei grave. Eu comecei a trabalhar dentro de mim, estudar uma forma de como eu poderia sair dessa situação. Porque eu falei, Uhum. aqui eu não fico mais nessa situação. Ah, bingo! Então vamos lá. Você percebeu até que, enfim, com aquela situação que você merecia, não aquilo que você achava que merecia, mas que você merecia criar uma realidade, rompendo um círculo de abusos, né, de emocional sendo colocado lá embaixo, para criar, então, a sua realidade mais equilibrada com o que você merecia. Quer dizer, quando uma coisa passa a não fazer mais sentido na nossa vida, seja no trabalho, um patrão que te coloca para baixo, uma amizade, né, daquelas pessoas que quando você, olha amiga, consegui tal coisa, a pessoa, sabe, não é capaz de se sentir feliz porque você é feliz, ou enfim, qualquer tipo de relacionamento, quando há uma ruptura de sentido, Joaninha, é porque você então reconhece, peraí, mas isso aqui eu não mereço, então eu vou atrás do que eu mereço. Uhum. No seu Ele, no outro relacionamento, dia que passou por isso, ele disse para mim que ele tinha feito isso comigo, foi porque eu falei para ele que eu iria sair da vida dele, que eu ia achar. Então ele mostrou para mim que eu não queria sair. Então ele achou aquela forma para mostrar para mim que eu era dependente dele. Essa foi a explicação dele, mas dentro de mim já não me atingia mais. uhum. Vendo a situação, me atingiu, eu chorei, mas eu disse para mim, não fico mais nessa situação. Ponto de decisão. O ponto da reviravolta na nossa vida para uma melhora é o ponto da decisão, é o ponto mais importante. É o passo de novo, né, da importância de um recomeço. E aí, quando você passou a viver no lado nutritivo, você começou nós somos humanos, nós comparamos, evidentemente, assim nós crescemos, nós podemos comparar que no nutritivo você foi melhor alimentada das melhores energias, das melhores emoções, pode acontecer os problemas que forem, mas assim, é um amor que se sustenta, que se alimenta, que faz sentido acontecer. E aí, quando você fala, pô, então eu mereço o melhor, você quer isso para o seu emprego, você passa a querer isso também na sua profissão, você passa a querer isso em tudo, porque aí acontece a mágica, Juninho. Você passa a ser dona de si, ou dono de si, para quem tiver, né, nessa situação, para o homem e para a mulher. Quando você se assume por inteiro e fala, opa, aqui dentro tem lei, e você vai respeitar o código que existe aqui dentro, o teu limite passa a ser daqui para frente. Aqui não entra mais ninguém, porque quando a gente abre a porta do nosso coração, permite entrar, a pessoa faz bagunça e deixa a devastidão para trás. Então, para que o seu interior não seja terra de ninguém, comande você. Essa é a força da vida. É para isso que a gente veio, para cuidar do que é nosso. Não só do nosso carro, não só da nossa casa, mas do nosso bem maior aqui dentro. Lá no Mas, consultório, Raquel, a gente tem que descer tanto assim como eu desci para poder reconhecer, para poder sair de uma situação dessa, ou nem todo mundo é igual. Porque eu fui lá embaixo, Raquel, eu fui eu no, sei, no, no poço mesmo. Não é fácil deixar isso aqui público aqui no YouTube, tá? eu entendo. Mas eu E, fui lá e embaixo. assim, tem gente que prefere pegar o caminho mais longo, e tem gente que aprende no meio do caminho, e tem gente que nem começa por esse caminho, já escolhe outro porque prefere outros desafios, que desenvolveu já uma inteligência emocional e isso. Mas assim, entre erros e acertos, todo mundo está em construção, Joaninha. A gente não pode dizer que o pior do teu fundo do poço foi o pior da tua vida em termos de crescimento, porque Não. você cresceu com isso, certamente, né? E nós nunca podemos basear com a tua descida, a descida ou a subida do outro. Eu aprendi também, olhando os relatórios dos meus pacientes, que
Em vez de se comparar, se prepara para o teu campo, no teu tempo, com seus valores, com aquilo que você acha que você merece, porque aquilo que você acha que você merece, às vezes não é o que o outro enxerga como sendo o ponto de partida na vida dele. Então, é um profundo estudo de autoconhecimento para você ver o que você merece para colocar força para aquilo acontecer. As pessoas que chegam para mim, elas chegam destruídas, em cacos, porque nessa descida do poço, ela não consegue nem enxergar o que ela merece de bom. Então, a gente tem que trabalhar a reconstrução dela, falar, peraí, olha só como você se desvalorizou, você perdeu sua identidade, vamos reconstruir isso? Vamos reconstruir a força dentro de você para dar o próximo passo? E a pessoa topa, e quando ela se reconstrói, quando ela entra nela, e você entrou em você, e é por isso que a gente está continuando para manter isso, né, nesse trabalho aqui, né, de autoestima, de fortalecimento. Quando você descobre, sobe no salto, né, no bom sentido, você fala, eu não mereço menos que isso. Eu não mereço menos que a felicidade, menos que a prosperidade, menos que a abundância na minha vida. Existe Então, alguma técnica para que, se eu passar por isso novamente, ou para, se de repente alguém está passando por isso, para reconhecer que eu não mereço essa situação que eu estou passando nesse exato momento? Existe alguma técnica que eu posso fazer para me reconhecer, ou para me valorizar, ou para olhar para o meu eu, Raquel? Sim, existem várias, mas eu vou tentar dar uma bem prática. Duas, tá? Por favor, duas, que funcionam bem. É bobinho, mas eu duvido que não funcione. Vá lá e teste pelo menos. Coloca no papel, numa coluna do lado esquerdo, os seus pontos frágeis e do outro os pontos fortes. O que você acha que está te levando a esse caminho de dor em termos de sentimento, e o que você acha que pode ser que você já tem fortalecido, né? É um exercício para você trazer do inconsciente para o consciente aquilo que está guardado e que você não lida todo dia. Imagina, quando que a gente não escreve todos os dias os nossos sentimentos no papel, né? Então, a gente vai se descobrindo, é um treino legal, tá? Para quando você tiver nessa vibe de descida, falar, opa, peraí, eu tenho isso como vício, a tendência de ser dependente e afetivo, a tendência de ser carentona, carentão, a tendência de ser passivona, falar sim para tudo, e aqui dentro, né, se prejudicar, se anular. Então, esse é um treino, primeiro passo. À medida em que você reconhece os pontos positivos, eu quero que você pegue essa coluna, vá para frente do espelho e olhe no espelho aquele brilho nos olhos que vai fazer conexão com a sua alma. Como é que é isso, Joaninha? Se olhar no espelho aqui fora? Não. É olhar com muita sinceridade nos olhos, entrar em você e você anotou lá, por exemplo, eu sou uma pessoa alegre. Olhar e ver onde está essa alegria. Hoje eu me dou o direito de ser alegre, hoje eu me aproprio da alegria, hoje eu mereço viver com bom humor. E dia por dia ir treinando e fortalecendo o que é positivo daquela lista. É um exercício maravilhoso. É como eu falo, E não esse tem como... treinamento me ajuda a sair de uma situação dessa ruim, ou de reconhecer algo que poderia ser melhor para mim. É passo a passo, exatamente isso. Primeiro, é uma descoberta do que você tem dentro de você, é um planejamento de felicidade, sabe? A felicidade ela tem que ser planejada assim. Então, você planeja o passo 1, se exercita, se fortalece para chegar a hora da decisão e falar, é isso aqui. Ninguém decide se está frágil por dentro. Você já viu alguém tomar uma decisão estando muito prostrado, muito abatido, muito fragilizado? Não. Então, a gente tem que preparar o caminho para você chegar e falar, Raquel, como você falou, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero te trazer amanhã para a gente continuar esse assunto, porque essa terapia vai demorar até a gente você me der alta aqui no canal. Mas antes disso, eu quero te falar uma coisa. Eu fui até o fim do poço nesse relacionamento, onde que lá no fim do poço que eu encontrei força para poder sair. Quando eu vi que não tinha hipótese nenhuma mais para prosseguir, mas eu estava lá embaixo. Eu te Pois conto isso é. amanhã. Legal. Eu só gostaria, então, de deixar uma coisa, um agradecimento, mas dizer que a nossa terapia, ela está sendo feita dessa forma, claro, com a sua autorização, que a gente tem que manter confidencialidade com todos os pacientes, e é para que, de alguma forma, a gente possa ajudar outras pessoas com essas ferramentas. Então, obrigada pela oportunidade de ajudar outras pessoas também com essas técnicas. E Viu? eu Muito queria que você obrigada. pensasse naquele curso que para nós darmos aqui no canal juntas. Pensa com carinho, a gente se fala em off depois.
Combinado. Clique em Beijo. gostei do vídeo aqui, Raquel. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.